Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a qualquer hora que você estiver nos escutando. Essa é mais uma edição do Smart Conversation, o podcast que a Cinti traz ao mercado com novidades, informações e as principais tendências para o uso de canais conversacionais. Hoje nós vamos conversar com o time da Cinti que atende ao Grupo Globo, fazendo as soluções conversacionais de WhatsApp para Globoplay, TV Globo e mais algumas outras marcas que eles vão contar para a gente. Estão aqui com a gente hoje o Yuri Santana, Fernanda Baezzi e Rafael Lopes. Tudo bem, pessoal? Opa, tudo jóia, Gabriel, tudo bom? Obrigado pela presença. Eu vou começar fazendo uma perguntinha para o Yuri, depois falo direto com você, Rafa e Fê. Para quem está nos ouvindo e não conhece a rotina de um time que atende uma empresa grande para soluções conversacionais, como é que você se mantém conectado com o time que te demanda? E queria entender também, assim, tem espaço para hoje vocês criarem juntos soluções, Cinti e Grupo Globo, somando aí conhecimento e esforços para criar essas soluções? Ou não? As demandas já vêm prontas e o que vocês precisam é programar um robozinho de WhatsApp, digamos assim. Excelente pergunta, Nardelli. Acho que você foi aí no coração do nosso dia a dia, né? E o que tem a relevância, né, para o nosso cliente. Posso citar aqui um exemplo, por exemplo, do nosso cliente Globoplay, né, como é a nossa jornada com eles hoje. Hoje, sim, eles têm uma ideia do que eles querem a partir de uma definição de cronograma, seja cronograma de alguma experiência, alguma novela, alguma série, ou de algum grande evento que vai acontecer, como, por exemplo, eventos esportivos e tudo mais. Eles trazem as diretrizes para a gente, aí a gente entra com a FER para fazer todo um trabalho de imersão ali daquele conteúdo, de um conteúdo específico, e ali a gente busca, a partir dessa imersão, conectando com os objetivos que a gente tem do nosso cliente, seja os objetivos de negócio, o que eles querem com aquele determinado produto ou com aquela determinada ação. A partir daí a gente monta essas experiências, a gente envolve o nosso time técnico, né, através aí do nosso time de desenvolvimento, para poder fazer um entendimento de viabilidade técnica dessa demanda. A partir disso, a gente valida com o nosso cliente. É isso, a experiência está legal, a gente consegue, tem viabilidades técnicas para implementar essas ideias que a gente trouxe para vocês. E aí, a partir do ok do nosso cliente, a gente traz isso para o nosso dia a dia ali com o time. Ou seja, a gente trabalha com metodologia ágil, então a gente tem uma sprint semanal, e nessa sprint semanal a gente encaixa ali as demandas entregáveis, os entregáveis de valor daquela semana. É um desafio toda semana entregar um valor ao cliente, mas a gente tem feito isso e tem tido um resultado muito legal. Então, aí a gente vai para um ciclo de desenvolvimento, um ciclo de testes, testando se o produto realmente é aquilo que foi definido ali na concepção, e depois a gente passa ele ali para uma fase de homologação, o cliente valida, pode sugerir alguns últimos detalhes, alguns ajustes. Depois disso, a gente tem a experiência pronta para lançamento, e esse lançamento ele pode ser simplesmente a gente disponibilizar no ambiente de produção essa experiência, ou a gente ter ele em estado de pronto para acionar algum tipo de campanha que a gente queira entregar ali para o nosso cliente, de repente uma campanha ali, por exemplo, falando de Globoplay, de Big Brother Brasil, onde a gente vai entregar algum tipo de benefício, ou todas as flores, onde a gente vai entregar algum tipo de ação específica, e essas ações elas não estão limitadas ao nosso canal ali do WhatsApp, ela é potencializada através de ações de marketing, e pode ser também ter ações externas ali com outras mídias externas do nosso cliente, por exemplo, as mídias de Instagram, Twitter, próprio site aí de Globoplay. Bom, vou aproveitar seu gancho, você citou já algumas soluções aí, algumas marcas do Grupo Globo que são atendidas pela Cinti, e eu vou aproveitar para incluir a Rafa, PO do time, no nosso papo aqui, e te perguntar, Rafa, quais são as marcas do Grupo Globo que hoje a gente atende, quais programas, o que a gente já fez e está fazendo aí com o Grupo Globo pela Cinti? Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Rafa, sou PO dos projetos de WhatsApp do Grupo Globo. Hoje, atualmente, a gente está com 4 projetos em andamento. Então, a gente tem o WhatsApp da TV Globo, o WhatsApp do Globoplay, o WhatsApp do Premiere e estamos desenvolvendo um novo WhatsApp, que é o do Cartola. Hoje, a gente tem diversas experiências, assim,
podendo dar o exemplo do WhatsApp do Globoplay, a gente fala sobre novelas, sobre realities, então tem o BBB aqui, sobre conteúdos exclusivos do canal. São esses os conteúdos que a gente fala. Legal, legal. Boa. E para atender um time para atender uma empresa do tamanho de Globoplay, com tantos canais aí, você citou aí pelo menos 2 canais fixos, né, de Globoplay, de TV Globo e ainda mais Cartola e Premiere, para quem gosta de futebol, aí daqui a pouco vai colar no WhatsApp. Eu vou perguntar para o Yuri. Yuri, qual é a estrutura do time que assim te disponibiliza para atender uma empresa desse tamanho e com essa demanda que a Rafa citou? Com relação à estrutura do nosso time hoje, né, entendendo aí como funciona a nossa vertical, as necessidades de negócio do cliente, hoje o nosso time, a gente tem aí o papel da PO, que é a Rafa, que é a responsável por estar no dia a dia do cliente, fazer a priorização de demandas junto com o nosso time técnico. A Fê, né, a Fê Baez aqui, que é responsável pela experiência conversacional do cliente, todo esse onboard de o que o cliente quer, trazer ideias criativas, insights, porque entretenimento é criatividade o tempo inteiro, então precisa ter essa revisitação constante. E para isso a gente também precisa analisar dados, então a gente também tem o papel hoje do analista de dados, que é o Hudson, e é o cara que faz ali os dashboards, que programa ali as experiências com relação aos tagueamentos, ou seja, a gente consegue mapear quais são os fluxos ali do bot, o que está legal, o que não está, a nível de resultado, a nível de dados. Isso ajuda a nortear para onde a gente vai, né? Então, essa experiência foi legal, deu sucesso, teve sucesso, a gente conseguiu atingir os objetivos, então é um case de sucesso para a gente se inspirar para próximos. Ou então, essa experiência que não foi tão legal assim, a gente precisa fazer algum tipo de ajuste. A gente tem o papel hoje, a gente tem também o papel do Tech Leader, que é o Wagner, então é um cara ali que é responsável hoje por entender quais são as delimitações técnicas, integrações, enfim, facilitar isso para o nosso time de desenvolvimento. E o nosso time de desenvolvimento, Ellen, Iago e Tamires hoje, que são os nossos desenvolvedores, para cada uma das experiências, tanto aí para Globoplay, TV Globo e Premiere, que são quem faz a mágica acontecer no nosso dia a dia. E hoje o nosso time basicamente tem essa composição. Legal. Então, para quem estiver nos escutando agora, assim, uma estrutura básica de um time para desenvolver soluções conversacionais com essa frequência, né, com essa responsabilidade de fazer para o time Globo, inclui aí, idealmente, né, um Project Manager, um Product Owner, uma pessoa responsável por User Experience, UX, certo? Desenvolvedor, um Tech Leader para quando dá um bug ali e precisa chamar alguém responsa, né, para resolver. Uma pessoa de teste, talvez, é isso também? Isso também temos esse papel de teste. Isso hoje a gente executa esse papel híbrido no nosso time com os desenvolvedores, que faz parte do nosso processo de revisitação, mas é super importante, sim, esse processo hoje dentro do nosso time. Legal. Você citou entretenimento. É claro, a gente está falando de um grupo que é talvez o maior do Brasil em entretenimento. E aí deve ser uma responsabilidade enorme quando você está pensando nas soluções para canais conversacionais de um grupo tão reconhecido por entretenimento. Será que dá para a gente falar que são soluções que conversam como segunda tela aí para essas soluções? Vou perguntar para a Rafa, direcionar essa pergunta. Bom, como vocês estão olhando para as soluções conversacionais para o cliente Globo, o cliente Globoplay? Essas soluções, normalmente, elas são uma solução de pré-venda ou de venda de algum produto, é um pós-venda. Que tipo de produto que a Globo, o Grupo Globo hoje, trabalha no seu canal conversacional principal, que é o WhatsApp? Boa, vou dar o WhatsApp do Globoplay como exemplo. Hoje a gente tem diferentes experiências para diferentes usuários. Então, os nossos tipos de usuários no WhatsApp do Globoplay são pessoas assinantes e não assinantes do streaming do Globoplay. Para o usuário que não assina, a gente tem uma experiência, claro, voltada para venda, mas, além disso, a gente quer dar para o usuário um gostinho do que é a assinatura do Globoplay, sabe? Então, a gente tem diversos conteúdos interativos, de engajamento, que no final fazem ele sentir um interesse em assinar o conteúdo.
E já a experiência para os usuários assinantes é mais com foco em retenção. Então, o usuário ele já tem aquele produto, ele já conhece o Globoplay, já sabe o que tem ali no catálogo. Então, a gente faz recomendações de conteúdo. A partir do que ele assistiu, a partir do que ele gostou, qual experiência personalizada a gente pode trazer para ele no WhatsApp. Você me perguntou sobre segunda tela, né? Porque hoje o nosso cliente é Globo. Hoje eu acho que a gente faz uma espécie de integração mesmo com outras telas. Então, Globo está ali na televisão e o WhatsApp a gente não usa, a gente não tenta concorrer com a televisão, e sim complementar. Então, acho que a gente pode dar a experiência, ainda no WhatsApp do Globoplay, do Big Brother Brasil. Dentro do programa BBB, tem o programa CAT BBB, que é com a Dani Calabresa. E aí é um programa totalmente interativo com o usuário, e os usuários que assistem BBB na televisão, eles podem participar do programa mandando um áudio ou um vídeo para o nosso chatbot no WhatsApp. E aí a gente passa essas mídias para o Globoplay e eles passam ao vivo na televisão. Sensacional, adorei o exemplo do BBB. Até complementando, por favor, Yuri. Não, tranquilo. A gente tem também um exemplo em TV Globo com o Carnaval, por exemplo. Né? A gente teve ali todo um menu dedicado, exclusivo para o Carnaval. Então, os principais pontos de Carnaval do país, a gente tinha informações relevantes, a programação, ao que ia acontecer, desfile e tudo mais, notícias. Então, a ideia realmente é explorar essa complementação. Então, a gente personalizar aí a jornada do usuário e trazer para ele informações relevantes para ele no seu dia a dia, de acordo com o conteúdo que ele gosta. Super interessante. Deve ser um desafio enorme de criação de conteúdo, estou imaginando, porque deve ser bastante conteúdo para você falar já com alguém que já está consumindo um conteúdo da tela grande, da TV, né? E ele vai ter um conteúdo extra. Então, eu vou querer saber mais sobre esse conteúdo. E, Fernanda Baese, se eu entendi bem, você é a pessoa responsável por fazer essa imersão no que a Globo quer falar, o Grupo Globo quer falar com seus clientes, e trazer conteúdos diferentes, extras aí, pelo canal de WhatsApp. É isso mesmo? Como que é o processo de imersão? Conta pra gente, por exemplo, no BBB. Como é que você se imergiu aí para criar, e o que deu para criar de conteúdo, pensando no início do programa, já que estamos gravando aqui em meados de abril de 2023, próximo do fim da edição 23 do programa. Legal. Primeiro, fala, pessoal, né? Eu sou Fernanda, me apresentando aqui. Primeiro, queria agradecer o convite, né, de estar sendo chamada para falar desse produto que a gente trata com muito carinho aqui. E é um prazer estar de volta. Eu adoro formato de podcast, então estou estreando aí nessa pegada de podcast, então estou animada. Maravilhoso. Eu vi até que você botou o fone assim para aparecer o Galvão Bueno, foi? Ai, que inspirada já para fazer aqui os lançamentos de Premiere, falar aqui sobre novidades em Cartola. Já estou aqui super engajada, mais engajada impossível. Sensacional. E deve ser um baita desafio. Não sei você, eu sou fã de futebol, mas não de BBB. Sendo assim, 100% honesto. Se eu tivesse que emergir aí no conteúdo de BBB, para mim ia ser desafiador. Não sei para você. Você é fã de BBB? Conta pra gente a verdade, Fê. Fala a real. É um desafio, mas assim, eu falo que o pessoal dá até sorte que eles pegaram uma pessoa que realmente assim assiste a noveleira, que tá ali olhando. E, gente, eu juro que a escolha para eu ser UX desse time não foi com base nisso, embora esse meu currículo aí ajude bastante. Mas falando um pouco sobre esse conteúdo, primeiro eu dei uma viajada aqui no que vocês falaram aqui no começo do papo, e que eu achei muito interessante, apenas só dando um passinho atrás, eu vou chegar no conteúdo, mas que é realmente a questão do pré-venda, pós-venda, e como que a gente faz parte nessa jornada, porque eu acho que Globo, ele está, né, Grupo Globo, de um modo geral, está na vida das pessoas, ali no dia a dia, né? Não tem como a gente não falar que ele é um produto que não é democrático, que as pessoas estão atentas e que as pessoas têm certo poder de opinião ali, né? Então, a gente vive muito colado nessa realidade. E a gente pensando em nível de produto, e hoje eu acho que as pessoas pensam muito isso, o WhatsApp é o meio que propicia isso, que são os contatos tete-a-tete. E hoje, quando a gente tem um contato tete-a-tete com uma empresa, a gente pensa muito que é para resolver problema.
em primeiro momento. Então, as pessoas tendem a achar isso. E algo que eu acho que talvez seja o diferencial do pensar aqui, o UX, do pensar da nossa equipe, é realmente ver o que a gente quer, né? Mudar o status quo que o WhatsApp tem hoje em dia, que é das pessoas recorrerem muito ao suporte, à resolução de problemas, e mudar essa ambição do WhatsApp para agregar valor durante a jornada. Então, resolver dores e necessidades, mas é também dando alguns passos, que são passos de fazer esse usuário se sentir exclusivo, entregar valor para ele no dia a dia. Então, a gente está falando aqui muito de campanhas, igual a Yuri trouxe, de novelas, de onde que a gente consegue pingar isso, mas o WhatsApp ele não concorre, né? Grupo Globo é um grupo que ele compete entre si, entre acessos que ele tem diferentes, televisão, site, Instagram, WhatsApp, e a gente quer fazer cada vez mais complementar a experiência para que a pessoa veja que estamos agregando valor ali, trazendo essa exclusividade. E acho que isso esbarra muito nessa questão de conteúdos, né? Desse mindset, dessa perspectiva que a gente tenta trazer, que é realmente de uma imersão que, às vezes, ela nem sempre é dentro de uma zona de conforto para o UX. Então, é claro que quando você acompanha um BBB, você tem muitas notícias quentes. E você quer trazer, dentro da nossa posição como representantes desse grupo, veracidade da notícia, uma informação que não seja tão enviesada. Então, existem coisas ali que elas estão dentro do nosso trabalho no dia a dia, com realmente um cuidado ali dos conteúdos que passam ali, né? A gente tem que ter esse cuidado sobre os conteúdos que acontecem. E também existe o ponto, por exemplo, de assuntos que eu já não tenho tanta familiaridade. Você comentou sobre Premiere, sobre Cartola. Gente, eu juro que eu já fui, assim, torcedora fanática, já postei coisas, já passei raiva demais, já quase perdi a amizade. De qual time? Só para a gente ter uma ideia. Qual time que você sofria? Eu torço para o Atlético, gente. Meu time foi o Atlético Mineiro, sou de Minas, pessoal, sou de BH. Mas, assim, já foi o tempo. Hoje eu não sei escalação. Gente, me perdoa se estiver dedicando assistindo, mas não é por mal, me fazia mal, era uma pessoa extremamente ansiosa. E, assim, a gente tem um cuidado com o Premiere, e uma coisa que eu tenho até para falar que eu acho muito positiva é que, se você parar para pensar, futebol, estar na mão de uma criação feminina é algo super interessante. Eu acho que isso é uma confiança aí, de uma evolução do cliente super gigantesca, de confiar o trabalho da mesma forma. Mas é claro que é um trabalho a 4, 5, 6 mãos, porque no final das contas a gente está ali com uma maturidade com o cliente, que é da gente estar trabalhando ali, fazendo revisões, tentando acertar persona. Então tem muitas coisas ali que vão entrando e que a gente vai fazendo acontecer com mais pessoas envolvidas no processo. Então, esse momento de imersão, né, eu acho que o Yuri até citou no começo da conversa, que é o momento que a gente senta ali com o cliente, né? A gente hoje tem um momento de inception, que nada mais é do que a concepção desse produto que vai rodar. Então, a gente senta e passa por um processo que, na tecnologia, se tiver alguém que não é da área, de design thinking, que nada mais é do que a gente desenhar esse produto. Ele vai nascer de uma camada de skills, de qualidades que a gente vai colocar nesse produto, que sejam de dores, que sejam de necessidades, sejam do que as pessoas buscam, e a gente vai tentando entender qual é a nossa empatia com o cliente final que vai estar usando aquele produto. Então eu, por exemplo... Para quem está se habituando aí com o duplo diamante e o trabalho do Design Thinking, você começa tentando entender qual é a dor que o cliente, no caso o Grupo Globo, está tentando resolver, e se coloca um pouco no lugar dele. Você tinha citado numa conversa anterior, nossa, o mapa de empatia. É nessa hora que você cria o mapa de empatia? Ou estou viajando? Conta aí. Não estou viajando, não. São exercícios que a gente faz, né? Então, hoje, a gente tem uma metodologia aqui dentro que a gente passa realmente por exercícios. São exercícios que eles não são escritos em pedra, né? A gente sabe que tem cliente que vai vai precisar de determinada perspectiva, outro e outro. Mas a gente chega ali, né? Então, a gente passa primeiro, e uma coisa que eu gosto muito de trazer, porque eu acho importante até falar isso pela minha fala anterior,
que eu falei, muitas pessoas vão em busca de contatos para suporte, para apoio. Nós trabalhamos com canais de entretenimento, nós queremos um plano sobre isso. Mas, geralmente, o ponto de partida de qualquer projeto é a gente entender o que pessoas buscam. Sim. Né? Isso, do ponto de vista, vem muito do cliente. É um lugar que o cliente tem muito insumo, porque já tem uma realidade por trás da realidade daquela empresa, independente de qual ela seja. E pensamos também em dores e necessidades. Pensamos nessas 3 lacunas, porque elas são lacunas que elas provavelmente vão ser essenciais para a construção daquele projeto. Então, nada adianta a gente chegar com uma campanha sensacional, com novidades. A gente provavelmente... Vou até deixar aqui mais oportunidade para fazer propaganda de algumas campanhas que a gente, por exemplo, está tendo agora de Todas as Flores, que a gente está prezando por inovação. A gente vamos passar por isso, mas a gente... Não adianta entregar isso se existe uma pessoa que chega ali e não tem uma saída adequada para situações que são realmente conflituosas. Então, a gente tenta traçar isso no começo de forma bem pragmática. O que o contato faz, o que ele não faz, o que ele é, o que ele não é, qual é o tratamento da marca, se ele é um canal de venda, se ele não é, se ele é um canal de suporte. São coisas que são guias para o nosso produto. Passamos também por essa questão de entender o que buscam, dores e necessidades, até para a gente entender como sanar e como trazer o WhatsApp para uma solução desses problemas, ou pelo menos funcionando como um step, como um auxílio a esses problemas, né? Então, a gente sabe que às vezes existem suportes que eles vão ser realizados, né, por um atendimento, por telefone, né, e vai existir ali a parte humanizada. Mas que bom que a gente, às vezes, pode, por exemplo, suportar com uma FAQ, com nível de atendimento, com redirecionamento inteligente, com histórico já de contato desse cliente final. Então, assim, a gente vai fazendo isso até a gente chegar em objetivos. Esses objetivos, eles vão ser tratados num capítulo. Então, a gente, né, faz um refinamento estratégico, a gente vê o que é impedimento, qual que é o peso disso, né, de qual... Vou falar um pouquinho mais do processo antes, porque isso vai bater um pouco mais no final desse desenho, né? Então, a gente passa por isso, tenta chegar em objetivos e o que é sucesso para o projeto. A partir disso, a gente pega ali uma parte de personalização, que aí ela vai ser voltada mais para a gente criar um portfólio dentro da realidade do WhatsApp. No WhatsApp, a gente trabalha com microcopy, né, com pequenas conversas, conversas curtas, conversas que são lidas como a gente se lê no WhatsApp. Então, acredite, pessoal, a gente não joga textão de site, de falas, de textos longos, porque não são funcionais, a gente sabe, a gente como a gente, são pessoas criando... O canal não permite, né? Um canal conversacional não vai aceitar uma linguagem de um textão, né? Não vai, isso. Não faz sentido, não é instintivo, não é o ambiente, não é o caráter adequado. Então, a gente realmente cria um termômetro ali que se a gente vai usar muitos emojis, se a gente vai ter uma acidez adequada, se a gente vai usar muita mídia, se a gente vai usar áudio, se a gente não vai. Isso vai variar de cliente para cliente. Acredite, existem restrições até mesmo diferenciadas entre grupos internos da Globo, para não pensar assim, tudo é entretenimento. Mentira. Existem camadas, existem nuances de cada um tem uma tratativa diferente, uma persona diferente. E existem referenciais externos diferentes. Uma outra atividade que a gente gosta muito de fazer, de pegar... Só te interrompendo, Fê, rapidinho. Pode falar. Só para pegar um gancho sobre essa fala mesmo, que é muito importante, faz parte do nosso desafio do dia a dia mesmo, às vezes você tem o mesmo tema para tratar e você precisa tratar ele de formas diferentes, né? Porque são canais diferentes, são clientes diferentes. Eu tenho TV Globo abordando um objetivo, uma forma de comunicar com o seu público com uma persona, e eu tenho, por exemplo, o Globoplay com outra, né? E eu tenho o Premiere com outra. Então, por mais que eu vá falar de um tema que seja genérico hoje, Big Brother, uma Copa do Mundo, futebol, eu vou abordar de maneira diferente. Então, é um desafio também, né? Filtrar e fazer essa comunicação dessa maneira. Yuri, vou pegar um gancho no seu ponto para perguntar para a Fê algo bem específico. Fê, você comentou aí sobre a jornada, você traçar um objetivo, entender o que é sucesso dentro desse fluxo do bot, você deve ter uma métrica para isso, e
talvez 2 passos antes, ainda fazer uma imersão no conteúdo para dizer o que é relevante levar para esse público que já está assistindo na telona, né, o próprio conteúdo em si, né? Então, o WhatsApp vai ser ali complementar. Falando de BBB, qual é o objetivo do bot, né? Qual que é o briefing que Globoplay traz para vocês? Objetivo, o que é sucesso para vocês em um bot? E o que você levou de conteúdo que você, né, ou que nós levamos aí de conteúdo relevante, que era complementar a experiência de quem está assistindo o reality aí pela TV? Legal. BBB, ele é o maior projeto do ano do nosso cliente, né? Então, todos os processos que eu falei aqui, da gente fazer um termômetro, da gente fazer uma personalização, entender o que é sucesso, o que é objetivo, quais são dores e necessidades, eles são feitos numa dinâmica própria para BBB. Então, existe toda uma retrospectiva e uma análise. Claro, a gente viveu internamente um momento em que tiveram pessoas novas no projeto. Então, com certeza, certamente, na próxima campanha do ano que vem, a gente já vai ter talvez até um maior background com mais propriedade, falando, né, sobre um comparativo onde estão todos envolvidos. Mas a gente fez uma retrospectiva com o material que a gente tinha e a gente trouxe essa dinâmica exatamente para entender qual que é o sucesso para essa campanha específica. Dentro disso, a gente teve um sentimento legal e um feedback legal do cliente, que foi exatamente de ter passado exatamente o que o cliente falou para essa campanha desse ano. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eles queriam? Tivemos algumas, né, óbvio, porque são até de dados, de sensibilidade, e algumas coisas a gente não pode falar, mas certamente uma delas, e que eu posso trazer aqui de exemplo, é a retenção de clientes. Né? Então, a gente sabe que uma das maiores campanhas, né, são campanhas bianuais, são campanhas que elas realmente têm já um valor muito atraente de mercado e que eles querem fortalecer cada vez mais esse tipo de aquisição. Foi uma virada de chave que aconteceu, inclusive, dentro do cliente, né, que foi se tornar cada vez mais um captador de leads, e isso a gente viu acontecendo de uma forma muito bacana nesses últimos tempos. E a gente tenta trazer isso com algumas skills de sucesso e que tiveram seu resultado positivo. Então, já adianto aqui que a gente realmente teve um período de aquisição muito positivo pelo WhatsApp. A gente consegue medir isso tanto, né, por tagueamento, como por entradas no fluxo, como por feedback de inputs. Inputs dentro da NLP, para quem não sabe, isso é quando uma pessoa escreve dentro do bot uma frase que não seja um botão, que não seja uma opção, que seja pedindo por esse produto, né? Que seja ali conversando mesmo com o bot. Então, essa curadoria que existe ali dentro dessa inteligência artificial também aponta, junto com os dados de tagueamento que o nosso querido Hudson faz, que ele faz essas métricas, nos apontaram para resultados super positivos nesse sentido de aquisição. Inclusive tivemos o Big Ofertas, né? Que a Rafa depois vai poder até falar melhor como que aconteceram essas campanhas. Mas dentro disso, por exemplo, a gente quis mostrar durante todo esse período de retenção, a gente quis mostrar uma vitrine desse contato. De uma forma, por exemplo, que não fosse agressiva, que não fosse incisiva. A gente quer aproveitar um momento quente de uma campanha quente e forte para disponibilizar uma vitrine de uma forma que seja carinha de Globoplay. Que a gente fez, né? Eu não sei se vocês já viram no Instagram, mas tem a página Um Filme Me Disse, que ela vem com trechos, com recortes de cenas que são engraçadas. Às vezes pode ser a Vani falando assim, a Vani de Os Normais, falando, eu não quero, eu não estou reclamando, eu estou querendo falar o meu descontentamento. São memes, são coisas que ficam, são coisas divertidas, que são leves, e que a gente criou essa coluna semanal para a gente poder divulgar produtos Globo. Então, por exemplo, esse mesmo da Vani poderia ser para uma semana que foi uma semana conflituosa. E isso a gente consegue mostrar o nosso produto, mostrar que tem no Globoplay, trazer ele para ter esse sentimento, às vezes até de nostalgia, pô, chamava ver Os Normais, quero voltar a ver. Vamos ir ali para o fluxo de ofertas e ver? E isso de uma forma que não é, veja a oferta. É tipo, você quer assistir? Então, se você quiser assistir, a gente dá um gostinho ali do que é a experiência, igual a Rafa trouxe, a experiência do que é você ter Globoplay. E a gente trouxe isso de uma forma que foi totalmente dentro do contexto de BBB.
Você define junto ao cliente o objetivo, e no caso aí de BBB, é um momento importante de aquisição de novos assinantes para Globoplay e retenção desses mesmos assinantes, certo? Exatamente. Boa, então você imergiu aí, buscou referências na internet, como esse do caso dos normais aí que você falou. Vocês fizeram um brainstorm junto com o cliente, pensaram o que seria o mais legal de ter, os devs que lutem, tudo bem, mas aí você leva isso para onde? Como é que você começa a escrever e transformar isso num fluxo de conversa? Eu acho que para quem nunca desenhou um fluxo de conversa, como é que seria aí o primeiro e segundo passo, Fê? Legal. Hoje a gente faz um desenho no Miro, né? Talvez aqui eu possa até, em algum momento, ou ao final, a gente às vezes disponibilizar, às vezes, um template, um modelinho para mostrar para a galera. A gente, então, para quem não sabe, também vai estar visual no YouTube. Senão o pessoal, gente, Spotify, o que essa menina está falando? Mas a gente talvez seja legal disponibilizar esse material, porque ele realmente é um boardzinho, ele é um canvas, né? Onde a gente desenha e a gente faz desenhos macro. Então, tudo ele é em etapas, né? A gente sai com um monte de ideias. Como que a gente organiza? A gente cria um menu, então vai ter uma opção aqui que é de entretenimento, a gente vai ter uma opção aqui que vai ser para dar mais informações sobre o programa, a gente vai ter uma outra que vai ser para dar acesso ao CAT BBB, que, por exemplo, é o que a Rafa trouxe, que o Yuri trouxeram, que é uma experiência complementar à televisão, então também é uma skill que ela vai ter que ter. Então, a gente faz esse desenho macro. Nada mais gente poderia fazer, né? Eu gosto de trazer sempre da forma que seja mais palpável para quem não é UX. Poderia ser podendo escrever num bilhetinho assim, aqui vai um menu, aí uma setinha embaixo, aqui vai o fluxo de entretenimento, aqui vai o fluxo de outro. A partir disso, a gente realmente vai no micro ali e desenha. Então, a gente começa com, isso aqui vai ser uma caixinha de texto que a gente vai colocar da seguinte forma, fazendo uma saudação, explicando, calibrando expectativas do que vai ter ali. Né? A gente também trabalha muito com botões, com lista. Existem algumas boas práticas disso, né? Acho que a gente pode falar isso, talvez em outro fórum, sobre boas práticas de uso dentro do WhatsApp. Existem algumas regrinhas que elas existem, pessoal. Então, existe quantidade de caracteres no botão, existem quantidade de caracteres numa lista. Então, tudo isso é levantado, tudo isso a gente desenha nesse board. A gente essa dica aí rapidinho. Quantos caracteres você recomenda para um botão e para uma lista? O máximo de caracteres num botão, gente, é 20. Numa lista, salvo engano, é 22 na lista. Legal. 20 no botão e 22 na lista. Vai lá, Yuri. Legal ter puxado esse ponto também, porque da própria meta também a gente tem recomendações, tem diretrizes, né? Com relação aos componentes. Então, a gente procura seguir direitinho ali esses padrões, enfim, tem alguns advertises também, então é tudo dentro da regra do jogo, digamos assim. Sim. Exatamente. Yuri, vocês conseguem acompanhar quantos clientes vão até qual ponto do fluxo? Esse fluxo aí que a Fê está contando para a gente, ele é todo traqueado quando ele vai para o ar? Sim, todo. A gente chama aqui internamente, né, Nardelli, de tagueamento, né? Então, essa é uma fase que complementa a fase da Fê, depois de definição de experiência, tem aprovação e tudo mais. Então, a gente monta os tagueamentos, digamos assim, né? E são justamente os pontos onde a gente vai enxergar o step que o usuário foi, ele chegou até o final daquela experiência. Se é um quiz, por exemplo, um quiz a gente tem naturalmente ali algumas perguntas e respostas e às vezes você tem um funil ali de 5, 6, 7 etapas até você chegar na sua pergunta final. Então, a gente consegue ter essa informação. Quantos usuários começaram o fluxo, quantos desistiram no meio do caminho, quantos chegaram até o final, e isso tudo serve bastante insumo para a gente, para entender o comportamento, entender como funcionou aquela ação, aquele fluxo, e nortear a gente para os próximos passos. Então, é super importante fazer isso, Nardelli, porque é onde a gente entende como é que está o termômetro com quem a gente está se comunicando. Então, é uma fase super importante. Para complementar também... Por favor, Rafa, vai lá. E eu complementar falando em relação a dados, que como a gente hoje tem mapeado todos os pontos de interação do usuário, a Fer comentou que a gente faz uma sessão de discovery e no início dela a gente passa por uma retrospectiva. Então, o que é essa retrospectiva? É basicamente analisar quais são os fluxos, quais foram os cenários que deram certo.
Então, estamos pensando em fazer um quiz para o BBB. Vamos analisar os outros quizzes que a gente fez, sabe? Quantas perguntas foram enviadas por usuário? Quantos usuários chegaram até o final do quiz? Então, será que a gente está fazendo um quiz muito longo? Ou a gente poderia acrescentar perguntas, acrescentar alguma premiação para quem chegar no final, sabe? Acho que a gente tem muito bem mapeado esses dados e a gente, inclusive, utiliza eles para basear as nossas novas experiências. E a gente faz isso. Coisas importantes, hein? Yuri, só puxar aqui ainda com a Rafa. Que legal. Então, vocês hoje já conseguem olhar e dizer assim, quantas perguntas, idealmente, um quiz deve ter? Aí eu queria saber quantas. O que você recomenda para quem estiver te ouvindo aqui? Fala, não, o time do Grupo Globo lá da Cinti recomendou. Um quiz deve ter 10 perguntas, 5, quantas são? De 3 a 5, né? De 3 a 5? De 3 a 5 perguntas, isso. Porque quando a gente deixa um quiz muito longo, acaba que assim, imagina você tá no WhatsApp, nas suas redes sociais, e aí chega uma mensagem no WhatsApp te convidando a participar de uma experiência. Se ela for muito longa, acaba que o usuário desiste ali no meio do caminho, sabe? O WhatsApp, ele é um canal muito rápido, você tem respostas ali de imediato. Então, a ideia é a gente manter quizzes simples e curtos, com objetivos no final, para engajar o usuário até o final e ele conseguir ali chegar no último step. E aí, 3 a 5 perguntas é o que garante que esse usuário vai ser rápido, vai responder até o fim. Fala, Fê, você tem aí prova isso? Eu ia complementar, porque eu achei que a Rafa falou muito interessante, que são de fatores que nos levam a pensar também no sucesso do produto. Então, o que eu quero dizer? Hoje a gente tem... Eu sempre falo isso, gente. Se eu já falei isso, alguém já me viu falando, vai ouvir de novo. Que eu acredito muito que existe, do mesmo jeito que a gente fala para desenvolvimento back-end e front-end, para dados existe a mesma coisa. Existe um front-end de dados, existe um back-end de dados. Front-end de dados são dados de negócio, são big numbers, a gente está falando aqui de grandes números de campanhas, de projetos, a gente está falando de NPS, a gente está falando ali de mouse, a gente está falando de coisas que são os números de negócio. Mas isso não significa que eles são os únicos indicadores de sucesso desse produto. E o back-end é justamente os dados de produto, que é o quê? A score da MNLP está boa, a gente está ali com um funil de ações que ele está sendo razoável, né? Existe uma curadoria ali, como estão os nossos inputs inesperados? Inputs inesperados é quando alguém escreve algo que não está dentro da previsão do nosso bot. Então, às vezes, é um lugar que é para a pessoa selecionar um botão e ela escreve um texto. A gente entender se estamos evoluindo para este caminho é entender uma maturidade desse produto. Então, assim, a gente hoje tem um NPS que ele aqui estou dando um exemplo, viu, pessoal? Ele é negativo, porque não existe a resposta que a pessoa quis, ou existe a resposta que a pessoa quis, mas ela é insuficiente, ou a gente entendeu errado e entregou outra resposta. Então, são coisas que a gente avalia ali no bot e ele faz parte dessa curadoria que o time exerce. Então, assim, é legal trazer isso. A gente olha exatamente isso para a gente poder criar hipóteses. Então, temos realmente a hipótese praticamente comprovada por vários quizzes que a gente já fez, né? Então, a gente validando elas, que é de 3 a 5, e olha lá. E olha lá, com louvor. Mas, então, é legal a gente pensar que a gente hoje tem essa mentalidade data-driven mesmo, guiada a dados. Então, isso é muito legal a gente perceber depois com a maturidade do time mesmo, que a gente vai vendo, poxa, estamos acertando aqui, estamos nos guiando aqui realmente sem estar tirando do bolso algumas ações, né? Boa. E aí, como recursos, a gente está falando aí do quiz, recursos, eu quero dizer assim, de conteúdo, né, de entretenimento, já que esse é um dos grandes objetivos aí do bot. Que mais que vocês já utilizaram aí para entreter os assinantes e não assinantes, né? Tem figurinha, tem GIF, o que mais, Fê? Que você já aprontou aí com os assinantes de Globoplay? Cara, eu gosto que a Rafa fala que ela se diverte às vezes até com as frases de retorno, né? Que é tipo, a pessoa deixou de falar com o bot e aí volta perguntando, liberdade ou solidão? Você me deixou falando aqui sozinho. Eu acho que a pegada de conteúdo é muito essa, né? É trazer uma sacada. Então, a gente trabalha com quiz, a gente trabalha com figurinha,
A gente tem entregas de valor no sentido igual as NFTs que a gente fez também, que são entregas, conteúdos personalizados. Então, a gente tem campanhas aí que elas são para a pessoa fazer realmente uma personalização, né? Ainda está saindo do forno algumas, mas a gente falando sobre imagens personalizadas para esse usuário, sobre frases personalizadas ali que a pessoa pode estar carregando dentro de figurinhas. Tem muita coisa, eu estou tentando até lembrar aqui, poxa, a gente também... Recomendação de conteúdo, né, Fer, também. Qual? Recomendação de conteúdo, né? Recomendação de conteúdo, então a gente faz bastante. A gente também hoje trouxe até para o nosso usuário, que ele não é assinante, uma recomendação a partir de um algoritmo que a gente está criando internamente, então isso é algo muito interessante, que é dando um match do nosso lado aqui para trazer cada vez mais personalizado as indicações. Existe o algoritmo dentro do aplicativo, mas a gente está iniciando essa recomendação aqui por dentro, então realmente tendo essa dedicação, essa preocupação, né? Dar o sentimento de estamos te ouvindo aqui dentro do WhatsApp, estamos te escutando. Não, super. A gente também trouxe conteúdos que eu acho que foram de grande relevância, principalmente. Teve a campanha de Copa do Mundo, onde a gente trouxe transmissões, onde a gente trouxe tabelas, a gente trouxe ali um momento até de entrosamento com o torcedor, para ele estar abrindo o coração ali, né, de torcedores. Isso daí vai ter em campanhas provavelmente também de Cartola e Premiere, que é o coração sofredor de torcedor. Então, a gente está pensando cada vez mais dentro das inovações, né, e tecnologias que a gente tem disponíveis, de trazer cada vez mais essa personalidade de cada persona ali, de cada bot, de uma forma que seja pingada sem muita força, seja numa frase, seja num retorno, seja numa indicação de link, seja numa recomendação de conteúdo, seja mostrando transmissões, seja mostrando tabelas, figurinhas, conteúdos personalizados, principalmente. Legal, legal. E, Yuri, vou te fazer uma pergunta, porque a Fê passou rapidinho por um ponto aí. A gente fala, então, com assinantes e não assinantes, no caso de Globoplay. Então, quer dizer que esse bot ele tem uma integração, ele vai até ali a base de dados da Globo ou do Globoplay, consegue descobrir e rapidamente dar um retorno para esse cliente ou esse usuário que está ali na ponta, dizendo você é ou não é o usuário de Globoplay ou assinante de Globoplay? Sim, Nardelli, isso é um diferencial bem legal também aqui dos nossos bots, né? A gente consegue fazer essa integração com o CRM do cliente, então a gente consegue entender quem são as pessoas, chamar ela pelo nome, validar a assinatura, porque aí, a partir do tipo de assinatura, a gente também tem tipos de conteúdos diferentes, recomendados e tudo mais. E não só para essa questão da autenticação, mas como também para trazer conteúdo. Como a Fer trouxe, Copa do Mundo, a gente buscava informações de tabela de jogos, escalação de time. Algo muito legal que a gente fazia também era o status ali do status do jogo e do jogador. Então, a partir de um momento que as estatísticas estavam rolando ali do jogo, a gente tinha acesso a essas informações, já havia integração, então isso é muito legal, né? O próprio Big Brother também, ano passado a gente tinha uma experiência ainda inicial, então ela foi uma experiência, digamos assim, manual, em todos os sentidos de construção da experiência conversacional. Esse ano a gente já fez uma experiência que ela já teve esse mix aí de trazer informações também vindas de integrações, né, de APIs, de API dos clientes, então isso é super importante, porque isso dá mais poder para a gente de possibilidades, né, de entregas de conteúdo, de conteúdo e informações, beleza? E fazendo um contraponto com o TV Globo, que é super legal. TV Globo, aproveitar que você trouxe esse ponto. TV Globo, a gente, através dessa integração, a gente consegue, por geolocalização, entender onde o usuário está e trazer para ele a grade de programação, por exemplo, da cidade onde ele está. Por exemplo, Nardelli, você está em São Paulo, eu e Yuri estou em Brasília. Ele vai me trazer a grade de informação da grade de programação da Globo, com a minha programação local inclusa, e a sua, por exemplo, de São Paulo, já vai ser direcionada para você de São Paulo. Então, isso é muito legal, porque a gente consegue ganhar
muita expertise com os nossos projetos, utilizando essas integrações. Muito legal. Você está falando aí bastante sobre o que já fizemos. Eu vou trazer a Rafa para perguntar um pouco sobre o nosso roadmap aí de lançamentos mais recentes e próximos passos. O que vocês estão agora fazendo? A Fê comentou sobre NFT. Explica para a gente aí como é que é isso e aí quais os próximos passos que o time aí que atende o Grupo Globo pretende dar aqui na Cinti. Ah, legal. Essa experiência que a Fê comentou sobre NFT, ele é um exemplo de um projeto no WhatsApp do Globoplay. Foi uma experiência de engajamento e retenção, então foi uma experiência totalmente voltada para assinantes do Globoplay. Foi uma campanha específica, a ideia era entregar um conteúdo para assinantes de Todas as Flores. Então, quem assistiu a primeira temporada da novela Todas as Flores recebeu no WhatsApp uma mensagem fazendo um convite para ele participar de uma experiência que é da campanha Sinta a Sua Essência. Qual que é a ideia? O usuário chega no WhatsApp e aí responde algumas perguntas sobre a sua personalidade e no final do quiz a gente dá qual que é o personagem da novela que tem a mesma essência que a dele. Então, o objetivo desse quiz é, além da gente conseguir identificar melhor qual que é o nosso usuário, né, do que ele gosta, quais são as preferências dele, e aí no final a gente dá uma recomendação que é a cara dele. Então, a gente fala, você deu match com tal personagem, aí a gente faz a entrega da NFT. A NFT, para quem não conhece, um resumo bem geral, assim, ela é basicamente uma obra de arte digital, que é um arquivo, ele é único. Então, o usuário ele recebe esse arquivo e ele tem a propriedade dele. E aí a entrega dessa campanha foi a gente fazer a entrega de uma NFT, que era um perfume digital do personagem da novela Todas as Flores. Então, eu recebi ali a mensagem no WhatsApp, fiz o quiz, né, informando o que eu gosto de fazer na praia, o que eu priorizo quando eu estou fazendo uma amizade, quando eu busco um companheiro. E aí, no final, ele me retorna qual personagem da novela me deu match. Eu ganho uma fragrância digital desse personagem, então é um perfume digital exclusivo para mim, com o nome do personagem, e eu ainda ganhei um vídeo de spoiler da segunda temporada da novela. Então foi algo bem legal, assim, para reter os usuários, reter pessoas que já conhecem o conteúdo do Globoplay, foi para um nicho específico. Isso gera aquele sentimento de exclusividade, sabe? Poxa, Sim. É uma recompensa. Eu assisti o seriado até o final e, cara, o Globoplay tá me entregando um presente, um gift, e além disso, ainda tem um spoiler da nova temporada. Então, foi uma ação bem legal. Inclusive, a nível de resultado, os NFTs esgotaram e a gente já está programando aqui junto com o time de Globoplay uma nova ação para poder contemplar mais pessoas. Então, acho assim, um super golaço esse tipo de iniciativa, porque a gente realmente consegue ver o resultado no detalhe e como isso é bom para as pretensões e o que se propõe a ter o chatbot, como, por exemplo, o Globoplay. A gente falou... Pode falar. Complementando sobre resultados, porque assim, é uma campanha que ela ainda está em andamento, né? Ela vai até o final de abril, mas até o momento a gente já tem alguns resultados e é visível que o WhatsApp ele sai um pouco à frente. O objetivo dessa campanha foi o seguinte: enviar essa mensagem, enviar essa oportunidade, né, do cliente ter uma segunda etapa ali da novela Todas as Flores. Essa foi uma oportunidade que foi enviada pelos usuários, foi enviada para os usuários tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Então, o usuário recebeu tanto no WhatsApp quanto no e-mail essa oportunidade, e a nível de resultado, a gente fez mais disparos para e-mail do que para o WhatsApp. Mas os resultados que vieram do WhatsApp foram até maiores. Então, acho que a gente mostra que hoje, assim, claro, o e-mail ele é hoje ainda uma forma muito eficaz de você trazer uma informação, levar uma informação para o usuário, mas a gente vê que hoje o WhatsApp está entrando na frente, sabe? Muito legal essa comparação entre canais. Você tem números, Rafa, para contar para a gente, pelo menos de porcentagem de abertura ou de clique em e-mail e WhatsApp? A gente teve um percentual, eu não tenho exatamente o percentual agora, mas assim, o e-mail ele foi enviado para mais de 100 mil pessoas e o disparo de WhatsApp ele foi enviado para um público bem menor, cerca de 10 mil. E aí, quando a gente compara os resultados, a gente já teve mais de 5 mil NFTs entregues e mais da metade foi para o WhatsApp.
Então, a gente tem uma diferença gritante, assim, foram 10 mil mensagens pelo WhatsApp e 100 mil mensagens por e-mail. E mais da metade das pessoas que resgataram a NFT se interessaram pelo WhatsApp. Uau! Nossa, realmente, esse comparativo de canais, eu acho que ele é sempre importante para quem está nos ouvindo, porque existe ainda essa dúvida em qual canal eu vou investir, ou qual mensagem se adequa melhor a cada canal. Eu ouço muito na Cinti que você tem que estar no canal em que o seu cliente está, né? Porque talvez ele esteja em todos, mas para cada situação talvez exista um canal melhor de contato. E aí, Nardelli, você vai de encontro ao que a Fê falou ali no início de, bom, as pessoas por um padrão buscam o WhatsApp para resolver problemas, mas é uma quebra de paradigma mesmo você trazer entretenimento. Não é um produto onde o cliente tem início, meio e fim, muito pelo contrário, você precisa manter a atenção, né, do usuário final, obviamente. Então, realmente, são desafios interessantes e que faz o dia a dia ser mais recompensador quando a gente atinge esse tipo de resultado. Eu vou pegar o gancho, porque o Yuri retomou algo lá de trás, eu também ia comentar muito sobre isso, que é a virada de chave, e vou falar um pouco de TV Globo com relação a isso, que é do sentimento de exclusividade, como que ele pode ser assim ampliado via WhatsApp. Então, a gente tem TV Globo é um canal de televisão, então a gente sempre vai existir o sentimento ali, né, de que é algo distante. Televisão, algo até socialmente as pessoas sentem como algo inacessível. Hoje, TV Globo, ao correr desses anos inteiros, corre atrás de mostrar justamente essa aproximação com o seu público. Então, cada vez mais existem mais programas, mais iniciativas que tragam pessoas para perto. Então, a gente está falando aqui de programas de auditório, de várias coisas nesse sentido, que são de aproximar, né? Antes existia 1, 2 programas, hoje cada vez mais existem iniciativas de plateias, de ter pessoas entrevistadas ali, pessoas contando suas histórias, né? A gente hoje vive um reflexo disso. E uma coisa que isso vai começar agora em Amor Perfeito, na iniciativa da novela que a gente está fazendo, que foi algo super bem-vindo pelo cliente, que é a gente começar a trabalhar com enquetes. Então, isso hoje é dar voz sobre determinados assuntos, que são temas que são palpáveis a todo mundo. Então, assim, a gente está falando de uma temática, de uma novela que fala de amor, né? Um love story. E dentro disso, existe tanta oportunidade para que pessoas expressem ali. Gente, já aviso para todos que não interfere na novela o que é falado no WhatsApp. Mas o que importa a gente tem um ambiente que é para as pessoas falarem ali. Então, essa vai ser assim, uma novidade super interessante que TV Globo está depositando ali confiança, expectativa nessas enquetes, e vai ser algo muito legal que vai acontecer. É um diferencial do WhatsApp, é um lugar onde pessoas podem se aproximar mais da marca, onde elas podem estar mais próximas. Existe oportunidade de se perguntar mais opinião por lá do que por telinhas. Então, assim, isso é um grande diferencial, acho que é uma das skills do ano, assim, que a gente quer agregar e que a gente quer trazer para mais produtos. Inclusive, a gente tem até conversado com a Meta, Nardelli, de como a gente pode acelerar isso do nosso lado, né? Trazer esse case para a gente poder explorar isso nos produtos Globo, já que a gente tem essa super abertura aí. Então, está sendo bem legal falar sobre essa temática. A gente conseguiu, até falando só agora um pouco sobre até a questão da Meta, sobre isso, né? A gente trouxe de uma forma que a gente fez o modo nosso de trazer as enquetes, mas provavelmente ano que vem, né, a gente sabe que existem algumas funcionalidades que elas vêm depois para o business, né? Então, hoje a gente fez e está bem legal de conferir, mas com certeza essa é uma skill dentro desse bot, uma qualidade dentro desse bot que ela vai ser evoluída até dentro, né, das oportunidades da Meta. Então, a gente conseguiu trazer desde pronto, desde agora, mas ainda tem muita coisa para a gente fazer de legal nessa perspectiva de enquetes. Faz parte do core desse time no dia a dia, né? Trazer essas magias, esses truques para a gente trazer muita coisa legal, muita inovação. A gente sabe, óbvio,
inovação, tecnologia, todo dia tem coisa nova, todo dia a gente tem experiências aí chegando e, obviamente, a gente quer implantar todas, então a gente sempre busca fazer isso acontecer, isso é muito legal, é um desafio que o time super compra e tem sido super legal aí também o feedback de todo mundo. Vocês estão brifando a meta sobre as próximas necessidades aí do WhatsApp. Eu adorei o papo com vocês. Infelizmente, está terminando o nosso tempo, mas eu adorei entender mais sobre o processo de criação de bots, como, por exemplo, do bot do BBB, que a gente conversou bastante. Eu adorei que vocês já estão conectando. Cara, vocês já estão lá na frente, mandando NFT para clientes numa interação totalmente personalizada. Eu entendi também que tem sempre aí, vocês falaram bastante de quiz como um recurso legal, e parece que esse quiz sempre dá talvez alguma iscazinha, algum gift, algum presentinho especial para quem vai até o fim, ou para quem está interagindo mais. Essas são dicas muito, muito valiosas para esse timaço aqui da Cinti que atende Globoplay. E não só Globoplay, né? Todos os canais de Grupo Globo. Então, TV Globo, Globoplay, Cartola e Premiere, como vocês disseram, tá vindo aí. Novela Todas as Flores. E, bom, se eu ficar aqui, a gente vai ficar aí a tarde toda, mas dá para dizer que Copa do Mundo Feminina, a gente vai ter alguma coisa aí, alguma novidade? Com certeza. Já estamos aqui nos aquecendo, preparando, porque Copa do Mundo vai vir bombando aí pra gente. Que legal, gente. Parabéns demais pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado por terem vindo aqui compartilhar. Estou muito contente. De repente, a gente vai ter que fazer aqui uma segunda parte para falar aí do pós-Copa do Mundo Feminina e mais novidades, porque me parece que vocês estão aí na crista da onda de novidades de como uma empresa, uma marca pode interagir com seus usuários, não só no início e no fim da jornada desse usuário, mas também no meio, fazendo a retenção. Incrível. Yuri, Fê, Rafa, muito, muito obrigado. Agradeçam também ao time, vocês todos aí, depois a gente pode citar nominalmente. Querem dar um tchau? Querem mandar um beijo para a Xuxa? Um beijo para alguém aqui? Falando em Xuxa, uma experiência também. Que vai ter no Globoplay, viu? Beleza, isso não estava combinado, hein? Não sabia. Pessoal, vou agradecer só mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz. Espero ser convidada mais vezes. Eu já me convidando aqui para o podcast de novo. Mas eu queria muito falar que eu espero que as pessoas tenham uma visão de que realmente o UX é algo, né? A gente sabe que existem profissionais atrás disso, mas eu gostaria de falar que não se preocupem pessoas que estejam também iniciando um bot, que não tenham, às vezes, esse suporte profissional. Acho importante falar que aqui já deu para pegar algumas coisas que são importantes de você avaliar, anotar ali no papel, rever com relação ao seu produto, com o que você tem de ideia. E, mais do que isso, pensar que nós somos pessoas. E pessoas, todas elas hoje têm voz, né, têm seu lugar de fala, se comunicam, têm uma mensagem para passar. E isso daí, né, isso daí é geral, isso daí é a coisa mais democrática que a gente tem, é isso. Então, a gente está tentando algumas boas práticas, claro, foi o que eu falei, existem algumas regrinhas da meta, quem quiser ver pode se inteirar, é importante ver, porque isso vai dar qualidade para o seu produto, mas são todos os materiais que eles existem abertos. A gente tem internet, que é um lugar de conferir, que é um lugar de ver, que está disponível aí para todo mundo, e é isso, qualquer coisa também, podem me chamar, aqui é um canal aberto, a gente está num papo entre amigos também, então, assim... fico disponível para quem quiser, mas com certeza está capaz, está na mão de todos, né? E o UX nada mais é do que deixar horizontal diálogos, conversas, informações e qualidades aí, né? Serviços e produtos. Beleza? Legal demais, obrigado, Fê. Vou pedir para você, de repente, deixar aqui alguns links que a gente vai disponibilizar na descrição aqui desse vídeo. Ótimo. Essas dicas aí, tanto dicas da meta do canal, quanto dicas de UX aí. Acho que isso vai ser bem útil para todo mundo. Estamos falando aqui com empresas, desde empresas gigantes como o Grupo Globo, até empresas pequenas e médias que vão usar as plataformas da Cinti para criarem o seu próprio bot, sem ainda um time dedicado, né? Isso é uma situação super normal no mercado, e é importante também ressaltar isso, né? Que vocês usam as plataformas da Cinti
para desenvolver bots, as mesmas plataformas que hoje são disponibilizadas para empresas de qualquer tamanho. Legal. Yuri, Rafa, querem dizer mais alguma coisa? Sim, vai lá, Rafa. Então, gente... Eu fico por último. Então, gente, queria também agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite aí de terem convidado a gente para falar um pouco mais sobre as nossas experiências aqui com o Grupo Globo. Acho que essa experiência nossa tem sido muito inovadora, sabe? Todos os dias a gente aprende um pouco mais, tem gente que já entrou no time sabendo, tem gente que ainda não, que ainda está pegando o jeito. E, cara, eu acho que essas experiências, assim, cada dia mais a gente aprende um pouco mais, a gente aprende um pouco mais sobre o produto, sobre o WhatsApp. O WhatsApp é um produto super inovador, que a gente está começando a trabalhar com ele, e eu tenho certeza que, assim, daqui a alguns anos, gente, a gente vai poder falar, eu estava aqui quando tudo era mato, principalmente com as novas funcionalidades da Meta chegando aí, acho que o WhatsApp, assim, tem tudo para bombar daqui para o próximo ano. Obrigado, Rafa. Obrigado por ter trazido aí todo o seu conhecimento para a gente e compartilhado com o mercado todo. Vou lá, fiquei por último aqui, citarei nomes da Nardelli, depois você me Olá, modera. tá? Mas, cara, primeiramente, foi super legal isso aqui, foi super gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que a gente vem conversando do desafio que tem sido para a gente, né? Toda essa logística de atuação em Grupo Globo, um desafio positivo, profissional e de carreira para todo mundo. Então, a gente se força cada dia a ser melhor, a melhorar, enfim, a fazer revisões do que a gente vem fazendo e entregar experiências legais para os nossos clientes e para o usuário final, né, para atingir os seus objetivos. Então, é super importante a gente ter esse espaço para poder conversar um pouco, para poder ouvir feedbacks também, que é algo que a gente... É uma rotina do nosso time, a gente sempre está lançando alguma coisa e pedindo feedbacks, como nossos bots têm um viés público, então a gente pede para a tia, para a avó, para o irmão, para o amigo, cara, ei, olha aí, tá legal, isso é bom, para os amigos de Cinti também, enfim, e pessoas de outros mercados, é importante escutar opiniões para a gente entender também os nossos pontos de melhoria. Então, cara, assim, foi muito legal, agregou bastante, mais uma vez aí agradecer a todo o time por essa oportunidade, e também, assim, não posso deixar de dizer que para que isso aconteça, a gente também tem aí nossos clientes maravilhosos, né? Então, assim, Raíssa, Daniel, Pedro, Levi, Carlão, Miriam, Ju, Tadeu, Henrique, Júlia, Morgana, Thalita, Amanda, são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, que ajudam a gente a pensar, entregar essas experiências, os nossos pares também aqui de Cross, Letícia, Marcos no Pré-Venda, Aninha de Sales, né? A Dani Nakamata, a Carol de parcerias, então assim, a Mari do suporte, quando também as coisas apertam, e time estão sempre ajudando a gente, então é importante que a gente esteja nessa sinergia, cada vez mais conectado, para que justamente a gente consiga entregar o nosso melhor, né? E, não menos importante, esse time maravilhoso que eu tenho, Iago, Ellen, Tamires, que não estão aqui hoje, Hudson e Wagner também, e essas duas maravilhosas, Fê e Rafa, vocês fazem as coisas acontecerem aqui, a gente está muito feliz com a oportunidade, e vamos para a próxima. Esperamos o próximo talk com o Nardelli. Em breve. Maravilha, gente, que alegria, que alegria, estou muito feliz com esse nosso... E com a Lau, né? E com a Lau, que está chegando aqui também no time de marketing da Cinti, junto com Vini, Silvio, Myron, Fê e Cris, também é hora de citar aqui todo o time de marketing que também ajuda a gente a produzir esse conteúdo e levar para o mercado as melhores dicas, as dicas mais quentes para o uso de canais conversacionais. Gente, adorei, super obrigado, nos vemos numa próxima, um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Valeu, pessoal, Tchau. tchau. Meninas.